Bom dia a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente orar, iniciando esse tempo de culto nessa manhã de domingo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, pedir a bênção dEle sobre nós. Quero te convidar a nessa oração, você já pode começar aí a falar do seu lugar com Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar esse tempo de culto que teremos agora, que Ele venha tomar esse tempo que estaremos aqui reunidos e que a presença dEle seja real e manifesta aqui entre nós, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu agir sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo tempo de aula que tivemos essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos professores. Obrigado, Senhor, pela vida de cada classe, ó Pai, pela classe das crianças, dos jovens, dos adultos. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a tua igreja com maturidade na palavra, Senhor. Que nós possamos ser um povo que ama a palavra, um povo que ama o Senhor, um povo que ama a tua revelação, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, esse tempo de culto nas tuas mãos agora. Abençoa, Senhor, esse tempo de adoração que teremos. Que o Senhor venha se manifestar entre nós, derramando o teu renovo, tua graça, teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Salmos. Nós vamos fazer aqui a leitura do Salmo 142. Salmo 142, nós vamos fazer aqui a leitura desse salmo por inteiro, do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 142, versículo 1 até o versículo número 7. A palavra do Senhor diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esse salmo é um salmo de clamor, um salmo de declaração de confiança. Eu quero convidar você nessa manhã, independente do momento que você vive. Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã angustiado, feliz, grato, angustiado por alguma coisa, por alguma necessidade, preocupado. Eu quero convidar você a reafirmar ao seu coração nessa manhã que o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que guia os teus passos, independente do momento e da fase da nossa vida. Nós podemos abrir a nossa boca e declarar como esse salmista declarou: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é quem guia os meus passos, é o Senhor quem direciona os meus caminhos. Busque a face do Senhor nessa manhã. Clame a Ele, adore com o seu melhor, que o teu coração esteja aberto diante de Deus nesse lugar, e que você possa sair daqui declarando verdadeiramente: o Senhor se fez presente entre nós, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelos ministros de louvor. Senhor, abençoe a vida do Igor, toma, Senhor, o Lucas, o Tiago, usa, Senhor, a vida dos teus filhos aqui nessa manhã, para conduzir a tua igreja na adoração. Usa, Senhor, de maneira poderosa, que o Senhor venha nos abençoar com o tempo de manifestação da tua glória, Deus. Toma a tua igreja, toma cada intercessor, ministério de mídia, toma, Senhor, todos os seus discípulos que se reúnem aqui nesse lugar, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor, adore a Ele com alegria nessa manhã, em nome de Jesus.
coração derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome és maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder.
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. 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 Aleluia. Feche seus olhos, mantenha suas mãos levantadas. Termine esse momento declarando ao Senhor uma palavra espontânea de adoração. Encerre esse momento declarando ao Senhor uma palavra que vem do seu coração, as suas palavras. Quando a gente canta aqui, nós expressamos palavras que Deus deu a irmãos que compuseram essas canções. Só que agora eu quero te dar essa oportunidade para você, daquilo que sai do seu coração, a declarar ao Senhor aquilo que você tem para Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, ouça, Deus, nós te pedimos o clamor, a adoração de todo o Teu povo que se reúne aqui nesse lugar. Um povo que te ama, um povo que vive para Ti, Senhor. Nós nos apresentamos como igreja diante da Tua presença, como igreja metodista em freguesia que se reúne aqui nesse lugar, Senhor, e te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, das nossas falhas, tenha misericórdia, Senhor, das nossas limitações, e receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, nós te pedimos, porque Tu és tudo para nós. Queremos viver uma vida, Senhor, para Te adorar, uma vida, Senhor, que alegre o Teu coração. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero aproveitar que você está de pé,
convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 16, texto da palavra do Senhor que nós vamos meditar nessa manhã, nessa reflexão, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos ler aí Atos capítulo 16, e depois nós vamos deixar esse texto marcado e nós vamos ler lá a segunda carta de Paulo a Timóteo. Primeiro nós vamos ler Atos 16 e depois nós vamos pular lá para 2 Timóteo. Quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que tem sido ruminada na minha semana. O Senhor tem falado muito comigo nessa palavra. Tive a oportunidade de trazer esse texto para a nossa conversa no nosso café de quarta-feira, e a palavra ela foi só expandindo, então tem coisa nova de Deus aqui para nós nessa manhã. Atos capítulo 16, nós vamos fazer a leitura aí a partir do versículo 1, você achou aí? Dá um glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos ler apenas Atos por enquanto? Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã e que o Senhor possa agora ministrá-la ao nosso coração. Já tivemos um tempo de estudos aqui nessa manhã e que o Senhor agora possa nos abençoar com essa ministração e reflexão na tua palavra, Senhor, mais para o nosso crescimento e maturidade, Senhor. Nós te louvamos por tudo e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí em Atos 16. Nós vamos então refletir aqui nessa manhã em algumas lições. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre a fé na vida de Timóteo. O tema da mensagem nessa manhã: a fé na vida de Timóteo. A palavra do Senhor, ao longo das páginas da Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrando muitas pessoas que são para nós um exemplo de fé para vivermos. Não é errado a gente ter na nossa vida pessoas que a gente admira pela fé que tem, pessoas que nos ensinam muito. Ontem, por exemplo, nós tivemos ali na celebração do culto do coração aquecido, e nós trouxemos à memória ali a vida de um irmão em Cristo, que para nós nos ensina muito a história da sua vida, que é John Wesley, e até falava isso daqui uma vez numa escola dominical, num curso de imersão bíblica no ano passado, que John Wesley não é um santo para nós adorarmos, né? John Wesley não é chamado por nós de São John Wesley, né? Nós não temos ele nessa estima toda. Mas John Wesley é um irmão que viveu a fé de uma maneira que deixou legados espirituais. Assim como nós olhamos hoje pessoas que vivem uma vida, uma história com Deus e vai deixando legados espirituais que geram impactos na nossa vida. A gente olha aqui, por exemplo, os nossos irmãos mais experientes entre nós, irmã Elza, irmã Celinha, Romildo, a irmã Elizabeth, irmão Denesi. A gente vai olhando para a vida desses irmãos e irmãs que têm uma experiência de caminhada com Deus e são pessoas que nos ensinam muito sobre o que é ter uma fé forte, uma fé duradoura, porque graças a Deus, passados aí esse tempo de caminhada, eles estão firmes e fortes na presença do Senhor, estão aí fortalecendo, gerando novos discípulos para Jesus, e são pessoas que a gente olha e a gente fala assim, olha, é um exemplo de fé para nós. John Wesley foi um exemplo de fé, esses irmãos e irmãs que eu citei da nossa igreja são exemplos de fé para nós, jovens, juvenis, que mesmo com pouca idade também, revelam para nós uma fé que nos inspira. A própria palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, vai nos mostrar ali uma galeria, chamada Galeria de Heróis da Fé, homens e mulheres citados ali que viveram a fé numa maneira que o Senhor apresenta, e eu fico impactado com uma expressão que aparece naquele capítulo, que diz assim, Denise:
o mundo não foi digno deles. Você tem noção do que é uma expressão dessa? Imagina a Adriana, Deus virar para você e falar assim, olha, a Adriana viveu uma fé numa maneira tão especial que o mundo não foi digno dela. A palavra do Senhor fala isso sobre Abraão, sobre Moisés, sobre aqueles homens que passaram na terra, viveram de uma maneira tão impactante, que o próprio Deus vai declarar isso a respeito deles. E quando a gente olha para Timóteo, nessa manhã, alvo aqui da nossa reflexão, Timóteo também viveu uma vida que nos inspira, uma fé que nos inspira. E antes de falar sobre a vida de Timóteo, eu quero ler com você aqui, novamente, um trecho da palavra do Senhor em Atos 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanha aqui comigo, Atos capítulo 16, agora vai um pouquinho para cima, vamos voltar aqui para o 15, capítulo 15, versículo 36, abra sua Bíblia em Atos 15, 36, é o texto que vem antes do texto que lemos aqui no início, que diz assim, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha e não os acompanhava no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a se separar. E então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando os irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse texto que lemos de Atos 16, ele está no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava com Barnabé na primeira viagem missionária, conforme nós vimos aqui nessa manhã na escola dominical. E na segunda viagem missionária, eles se dividem, cada um vai para um lado, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não. Então, Barnabé foi para um lado com João e Paulo foi para o outro lado com Silas. E durante a viagem missionária, durante aquela caminhada, nós vemos que o apóstolo Paulo chega num lugar chamado Derbe, está aqui no capítulo 16, versículo 1, e ali em Derbe, Simone, ele encontra um discípulo. A palavra do Senhor vai dizer que ele encontrou um discípulo chamado Timóteo. Durante aquele período, Timóteo tinha aproximadamente 16 anos, e a palavra do Senhor nos mostra algo impressionante aqui sobre a vida de Timóteo, que diz assim também, quero ler novamente com você, o versículo 2 do capítulo 16. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. E aí eu quero começar falando nessa mensagem, primeiro ponto para você, a vida de Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha uma vida especial com Deus. Imagina você, um jovem, Lucas, de 16 anos, um jovem de 16 anos conhecido em 2 cidades diferentes. E eu falava, uma vez ministrando essa palavra recentemente na igreja metodista na Cidade de Deus, pregava sobre Atos 16, inclusive, falando que era uma época, irmã Elza, que não tinha internet, era uma época, Marcele, que não tinha rádio, era uma época, Leandro, que não tinha televisão, e aí você imagina, Rafael, um jovem de 16 anos, numa época que não tinha nada disso, conhecido em 2 cidades. Um jovem que o testemunho dele era tão impressionante, a vida dele com Deus, irmão Ronaldo, era uma vida tão impressionante, que ele tinha a fama que corria cidades afora. Timóteo era conhecido por causa da sua fé. E quando a gente vai vendo, Tiago, a vida de Timóteo, ele começa como missionário com Paulo. Depois de aproximadamente uns 10 anos, ele começa a pastorear uma igreja. Ele começa a pastorear a igreja de Éfeso, e ali ele começa a pastorear de uma maneira em que ele chega a ser chamado, Drica, de um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado. E aí, para trazer essa dimensão para a nossa vida, imagine vocês que o Miguel nasce, e aí o Miguel fica conhecido cidades afora por causa do testemunho de Jesus na vida dele. Seria um motivo de satisfação muito grande, não seria? Que em nome de Jesus seja assim a vida do Miguel. Imagina você a vida do seu filho, a vida do Isaac, imagina você a vida da Gabi, imagina você a vida da Joana, imagina a vida do seu filho, da sua filha, do Davi, ser conhecido por cidades inteiras por causa da fé que ele tinha. A vida de Timóteo era uma vida especial. E quando a gente olha para a vida dele, por que ele tinha essa vida especial? Porque ele tinha uma fé
especial. E aí eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo. Deixa Atos marcadinho aí, que a gente vai voltar para ele para fechar a palavra depois. Mas eu quero ler com você aqui 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim. Olha o apóstolo Paulo falando a respeito de Timóteo aí. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. A Paulo vai falar aqui agora de Timóteo, falando, olha Timóteo, eu lembro da sua fé. Quando eu lembro de você, eu lembro da sua fé. E como é impressionante, amados, é maravilhoso quando a gente lembra de alguém e a primeira coisa que vem à nossa mente é a fé da pessoa. Isso é revelador, é ou não é verdade? Às vezes a gente lembra da pessoa e a primeira coisa que a gente lembra dela, é o time que ela torce, é o gosto que ela tem, é o jeito dela e tal, mas, amados, como é especial ser lembrado por causa da fé. Imagina, Samile, alguém chega para você uma hora e fala assim, Samile, eu lembro de você e a primeira coisa que me vem à mente é a fé que você tem em Deus. Oh, coisa maravilhosa. Glória a Deus, que nós sejamos lembrados assim pelas pessoas, como uma pessoa que tem fé no Senhor de uma maneira intensa, de uma maneira maravilhosa. E Timóteo vivia uma fé que esse versículo vai mostrar para nós aqui, logo no começo, dizendo assim, lembro-me da sua fé sem fingimento. Eu quero começar falando aqui, e aí quem estava no café de quarta-feira aí, a Ana, o pessoal vai lembrar aí da conversa que nós tivemos. Uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento, amados, a gente pode dividir pelo menos em duas coisas, em dois pontos. Uma fé sem fingimento, em primeiro lugar, é uma fé, Patrícia, que não se ilude com o bom testemunho que nós ouvimos. Vamos voltar aqui para a vida de Timóteo. Timóteo era um jovem que estava habituado a ouvir as pessoas dando bom testemunho a respeito dele. Timóteo era um jovem que estava habituado, Júlia, a ouvir as pessoas falando bem dele. Olha, Timóteo é uma benção. Nossa, olha a Eunice, a mãe de Timóteo, deve ter um orgulho de ser a mãe desse rapaz. Nossa, imagina a alegria da avó dele, a Lóide, né? Esse nome, para nós, a gente tem que ouvir esse nome, segurar para não rir, né? Por causa de um filme aí, né? Mas a Lóide era uma benção, era uma mulher de Deus. A Lóide era uma benção. E aí, imagina a avó dela olhando ali, meu Deus, Timóteo é uma benção. Meu pequeno Timóteo é uma alegria. Imagina, amados, Timóteo cresceu ouvindo elogios o tempo inteiro. Porque quem sabe, amados, quando cresce na palavra, quando cresce na igreja, um juvenil, um jovem, quando expressa a maturidade espiritual, os mais experientes vão chegar e vão falar, olha, que bênção que você é, que bênção o seu testemunho. Só que o texto vai mostrar para nós, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que a fé de Timóteo, repete aí comigo, era uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento é uma fé que sabe ouvir elogios e bom testemunho, mas não se ilude com eles. Porque quando nós vivemos uma fé sem fingimento, amados, a gente ouve palavras e a gente se alegra. Hoje aqui pela manhã, por exemplo, eu me alegrei de poder ouvir dos irmãos algumas palavras que vocês disseram aqui, que é alegria. Só que quando a gente vive uma fé sem fingimento, a gente ouve essas coisas e a gente se alegra, mas ao mesmo tempo no nosso coração a gente clama ao Senhor e fala, Senhor, continue tendo misericórdia de mim, continue me ajudando, porque eu sei que eu não sou perfeito. Porque nós sabemos que nós não somos perfeitos. Eu fico imaginando quando irmãos e irmãs vão ouvindo aí testemunhos falando, olha, irmã Elza, como a senhora é uma benção, irmão Romildo, como o senhor é uma benção, irmã Celinha, como a senhora é uma benção. A gente ouve esse elogio, a gente fica feliz, só que quando a gente vive uma fé sem fingimento, a gente ouve e dá aquele temor junto. A gente se alegra com temor. Uma fé sem fingimento é uma fé que não usa máscara. Olha, glória a Deus que Timóteo é uma benção, mas Paulo vai destacar, sua fé não tem máscara, Timóteo, você sabe bem quem você é. Amados, para a gente ter uma fé madura, uma fé que vai nos dar uma caminhada duradoura, é uma fé que vai nos alegrar com os avanços, mas que não vai deixar nunca a gente se esquecer, Florisvaldo, quem nós somos. Todos nós sabemos bem quem somos, cada um aqui dentro. Sabemos as nossas virtudes, sabemos, Marcos, o que temos de ponto forte, sabemos, Viviane, o que temos de ponto fraco, sabemos, irmão Denesi, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas nunca nos esquecemos as fragilidades que temos,
as questões que carregamos, ao ponto que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, olha, glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas eu ainda tenho um espinho na minha carne que Deus não arranca, para que eu possa aprender a viver na graça dEle. Paulo vai chegar para Deus e vai dizer, ele vai falar isso na carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, eu tenho um espinho na minha carne que ele me machuca, eu tenho um espinho na carne que me humilha. Ele não revela o que é, mas ele diz que é algo que ele olha e se envergonha, dói, e ele pede, Deus, tira isso de mim, e a resposta que ele dá é maravilhosa, Deus não tira para que eu possa me aperfeiçoar na graça dele. Sabe o que é isso? É para a gente nunca cair na ilusão de que a gente é perfeito e que está tudo pronto. Uma fé madura é uma fé que faz a gente olhar para nós e olha, glória a Deus por tudo, mas ainda temos mais para avançar. Glória a Deus por nós, mas ainda temos mais para prosseguir. Ontem nós fomos lá para o culto do coração aquecido, tiramos aquela foto linda lá no altar, inclusive eu agradeço o Xande pela ideia, né, de irmos lá para o altar, que senão a gente ia tirar a foto no cantinho lá escondido, tirar uma foto na frente do banner lá, né, estava escrito coração aquecido, ficou bem bonito lá aquela foto, coisa maravilhosa. Eu compartilhei aquela foto com alguns amigos lá, falando do culto de ontem, como que foi bênção, e a gente vai recebendo palavras de bênção sobre a nossa igreja, falando, olha, que maravilha a igreja de freguesia, e maravilha o que Deus tem feito na vida dessa igreja, e maravilha que Deus tem feito na vida dos irmãos que ali congregam, que bênção que Deus tem operado, mas a gente nunca se ilude de achar que a gente é um povo perfeito. Uma fé sem fingimento é uma fé que sabe ouvir elogios sem se iludir. Só que tem uma outra coisa sobre a fé sem fingimento, que nós também precisamos nos atentar, é saber ouvir a crítica sem se abater também. Porque, amados, uma fé sem fingimento, ela não pode também ouvir a crítica e já permitir que a primeira palavra de crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, venha nos jogar ao chão. Não podemos permitir que uma palavra, uma crítica venha nos abater, porque para prosseguir, precisamos ter firmeza nos passos que damos. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu não estiver enganado, é na primeira carta, vai dizer bem claro para Timóteo, olha, não permita que ninguém venha te desprezar por causa da tua idade, porque Timóteo era um jovem pastor, e ele vai dizer ali, olha, que ninguém te despreze por causa da tua juventude. O que é isso que ele está falando ali? Não permita que as críticas te paralisem. Amados, como é triste ver pessoas na caminhada parando, desistindo, abandonando Jesus, porque ouviram alguma coisa que machucou o coração, mas não souberam separar aquilo e largaram a igreja, largaram Jesus, abandonaram a caminhada por alguma coisa que elas ouviram. Para a gente viver uma fé madura, precisamos ouvir elogios, sem se iludir, ao mesmo tempo em que nós ouvimos críticas, sem se abater. É ouvir a crítica e falar, ela não vai me parar. Aqui é construtiva, eu vou abraçar porque é para o meu crescimento. Agora aqui é destrutiva, eu lanço por terra em nome de Jesus e eu continuo a minha caminhada. Continuo a minha caminhada. Ah, você é muito assim, ah, você é muito assado. Ah, a igreja que você vai é muito assim. Ah, o lugar onde você mora é muito assado. Ah, você tem... Saiba separar o que é de Deus e o que não é. Uma vez me deram um conselho que é maravilhoso, falando assim, foi até o pastor Marcos, que a irmã Elizabeth citou. Pastor Marcos, uma vez, numa reunião de pastores, ele falou assim, saiba separar bem as pessoas das quais você vai ouvir as críticas que elas vão dizer para você. Porque tem muita gente que não caminha do seu lado, que não come, como diz a expressão aí, né? Não come 1 quilo de sal com você, não está disposto a sofrer com você, mas na primeira oportunidade ela vai ser a primeira a se levantar para querer fazer uma crítica. Essas pessoas geralmente não valem muito a pena a gente dar ouvidos. Críticas, exortações, nós damos ouvidos especiais para aqueles que caminham do nosso lado, para aqueles que nós sabemos que querem o nosso bem. Se eu falo aqui, se algum irmão, alguma irmã aqui da casa, chegar para você e dar uma palavrinha em amor, falar, Gabi, seja mais assim, falar, Rogério, segue mais por aqui, olha, eu acho que vai ser mais bênção, Zelinha, fazer dessa maneira, olha, Rafael, eu acho que vai ser melhor para você seguir. Se é uma pessoa que caminha do seu lado, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é temente a Deus, ouça sem se abater e aprenda com essa palavra que ela vai dar para você. Amados, nós precisamos aprender a viver num ambiente de crescimento mútuo, num ambiente onde nós temos uma palavra de edificação uns pelos outros, uns para com os outros. É como a gente conversou aqui na aula dessa manhã, a igreja, ela não é só o pastor, a igreja não é só a liderança, a igreja não é só um grupo ou só o outro grupo, a igreja é uma formação do todo, todos vocês, todos nós, todos aqui, somos parte de uma igreja que se edifica mutuamente.
Você tem algo na sua vida que é bênção para a caminhada do outro. Que nós possamos viver essa fé sem fingimento, essa fé madura, essa fé que ouve o elogio sem se iludir e que ouve a crítica sem se abater. Só que essa fé, ela tem uma outra questão que nos ensina também. Ainda aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo vai continuar falando aqui outras coisas. Olha o que ele vai dizer aí. Lembro da sua fé, já falamos sobre ela, uma fé sem fingimento. A mesma agora que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Uma fé madura precisa ser uma fé transmitida. Uma fé madura precisa ser uma fé ensinada e passada para outras gerações. Seja essa geração uma geração de sangue sua ou uma geração espiritual, que não tem ligação sanguínea, mas tem ligação espiritual. Seja como for, transmita o legado da sua fé para outras pessoas. Permita que essa fé que você viva não seja só sua. Não permita, Andréia, que essa fé seja só na sua vida. Não permita, Lucas, que seja só na sua vida. Transmita isso para outros e mais outros. Que a IMEFRE possa ter muitos e muitos anos pela frente de fé sem fingimento, fé madura, porque há um povo nesse lugar que vive essa fé e que transmite essa fé. Viver dessa maneira. Viver e transmitir. Viver e transmitir. Amados, nós temos muito de Deus para transmitir para outras gerações. É impressionante, amados, 3 gerações citadas aqui, vó, mãe, neto, filho, 3 gerações citadas, que coisa maravilhosa. Amados, às vezes é difícil passar para uma geração, nós temos uma família que passou para 2, 3, e aí a gente olha e a gente fala assim, Senhor, eu quero viver isso também. Eu quero, Senhor, viver isso mais ainda. Eu quero, Senhor, poder ser bênção para gerações inteiras, sejam eles os de perto, sejam eles de uma outra casa, de uma outra família, eu quero viver isso também. Uma fé que é transmitida por gerações, mas para transmitir essa fé por gerações, nós precisamos viver uma coisa, chamada perseverança. Para ter uma fé que se transmite por gerações, precisamos ter perseverança no caminho. E quando a gente fala sobre perseverança, eu até estava lendo essa semana um autor falando sobre isso, o autor A.W. Tozer, é um autor que eu gosto muito de ler, e ele fala uma coisa para nós, que para a gente viver a perseverança na nossa vida, a gente precisa, Xande, se habituar a fazer coisas que não são, Simone, agradáveis para nós. Para viver a perseverança, a gente precisa aprender a viver ela nas pequenas coisas. Aprender a fazer coisas que não são confortáveis, que não são agradáveis, mas que precisam ser feitas. Perseverança é isso. Ninguém, como a gente sempre fala, ninguém precisa perseverar em passar uma horinha de frente para o mar, na praia, tomando uma água de coco. Oh, Jesus, eu vou perseverar, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Ninguém precisa perseverar em dormir mais 5 minutos naquele dia frio, gostoso, maravilhoso. Eu tenho que dormir mais um pouco, vou perseverar, eu consigo. Você não precisa que eu ligar para alguém e falar, fulano, ora por mim que agora eu vou comer uma picanha maravilhosa. Eu vou perseverar até o final e vou comer essa picanha. Mas ninguém precisa perseverar nisso. A gente persevera naquilo que é desafiador. É naquilo que é desafiador. Até uns dias atrás, estava conversando, não sei com quem aí, que eu vi um vídeo muito engraçado de um menininho gordinho. Esqueci o nome dele agora, Natan, acho que segue ele, até me mandou o vídeo. É um menininho, uma criança, que ele é bem gordinho e ele está fazendo uma reeducação alimentar, que ele precisa emagrecer. Ele é bem famoso no Instagram. Aí tem um vídeo dele, Tiago, que ele está comendo uma couve-flor grande, aí está lá comendo. Aí ele comendo e falando assim, Celinha, que coxinha maravilhosa, que coxinha maravilhosa. Aí o pai dele chega e fala assim, fulano, por que você está falando aí que está comendo coxinha? Ele vira para o menino e fala assim, fulano, isso daí não é coxinha. Aí ele abre o olho assim, olha para o pai. Aí ele imita o pai, né? Isso não é uma coxinha. Eu estou enganando o meu cérebro para eu conseguir comer isso aqui inteiro. E aí ele continua, que coxinha maravilhosa, coxinha maravilhosa. O meio que ele achou para perseverar e comer a couve-flor que ele não queria comer. Amados, perseverar envolve fazer algo que é custoso para a gente. É custoso. É muito mais fácil, como até o pastor Bruno pregou ontem lá no culto do coração aquecido. Amados, é mais fácil ficar no lugar confortável. É mais fácil ficar no lugar onde a gente tem controle de tudo. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu ficar ali onde está confortável, está bacana para mim, está tudo legal, estou acostumado.
Só que quando Deus quer nos levar, aí eu vou trazer à memória a palavra de ontem, quando Deus quer nos efetivar no mundo espiritual, quando Deus quer nos levar a um novo nível de fé, quando Deus quer nos levar a viver uma nova experiência, Ele vai tirar a gente de onde está confortável, vai nos colocar num contexto diferente, desafiador, ali você vai romper e no final de tudo vai testemunhar que obra que Deus fez na minha vida, valeu a pena continuar. Perseverança. Para ter legado transmitido, tem que ter perseverança, tem que ter perseverança. E aí ontem o pastor Bruno estava falando, ele usou uma expressão que eu até anotei lá, eu achei aquilo maravilhoso. Ele virou e falou assim, irmã Elizabeth, a ação de Deus não é piscina, a ação de Deus não é balde, a ação de Deus é mar, é oceano. Piscina a gente controla, baldinho a gente controla, agora o mar, o oceano, aí a gente só confia porque é impossível controlar isso. A ação de Deus não é uma piscina que eu consigo controlar, que eu consigo ali deixar do jeito que eu quero, não é uma piscina que eu aqueço da maneira como eu quero, ou deixo gelado da maneira como eu quero, é mar, eu não consigo controlar, as ondas vêm, as ondas vão, e Ele continua agindo, a ação de Deus é isso, o Senhor nos convida, se quisermos viver essa perseverança de Lloyd, Eunice e Timóteo, precisamos sair da nossa piscininha de fé e ir para o mar que Deus tem preparado para nós. Senhor, eu nunca fiz isso, eu vou confiar, porque Deus está me chamando, então eu saio da piscina e vou para o mar, porque Deus vai me levar a nadar e a muito longe na presença dEle. Um povo que sai das piscinas, um povo que sai do lugar cômodo, um povo que sai do ambiente comum. Amados, às vezes no ministério a gente tem que romper, e aí eu dou uma palavra para você que trabalha no ministério, ou até mesmo para você que não trabalha em ministério nenhum. No seu ministério, nunca se conforme com o que você já alcançou, nunca se conforme. Eu lembro que no último período de férias que eu tirei no ano passado, em agosto, eu lembro que eu estava ali fazendo um balanço, e sempre que eu entro de férias eu faço um balanço assim sobre como está a caminhada, como está a igreja, como está o ministério, e eu estava lá fazendo um balanço e orando, e o Senhor me incomodou muito falando comigo, olha, é preciso dar uma atenção especial ao discipulado. E aí eu olhei e falei, tá bom. E aí eu comecei a orar, e aí o Senhor me incomodou a procurar ajuda com quem sabe trabalhar melhor do que eu. E aí eu tenho amigos, graças a Deus, que são bênção na minha vida, que fazem aquilo que eu não faço, que têm uma experiência, que têm uma leitura que eu não tenho. Procurei essas pessoas, conversei com elas, falei, me ajuda, quero aprender com você, quero começar a trabalhar com aquilo que não é o meu forte no ministério. Eu quero aprender com você, e aí ouvindo conselhos, ouvindo direcionamento, me indicaram livros, me indicaram palavras, e a gente vai buscando, agora estamos aí trabalhando, estamos conseguindo implantar algumas coisas, graças a Deus. O que é isso? É não se conformar com aquilo que já foi alcançado, porque era muito mais fácil, não, eu vou ficar aqui só no ensino mesmo, vou ficar aqui só na palavra aqui mesmo, aqui onde a gente já está ambientado, está tranquilo. Só que, amados, repito, a ação de Deus não é piscina, é mar. Deus vai te levar a fazer coisas que você não está acostumado a fazer. É igual quem toca instrumento aí, né? Se você ficar acostumado a tocar a mesma notinha sempre ali, você vai definhar o seu dom. Só que aí você precisa fazer o quê? Continuar estudando, é ou não é verdade? Se parar de estudar, enferruja, né? O ministério é a mesma coisa. A gente precisa avançar. Senhor, eu não quero viver das mesmices, eu quero avançar e viver coisas novas. Porque para transmitir legado, eu preciso abrir para viver coisas novas. Está recebendo aí, amém? Volta comigo lá para Atos agora, Atos 16, para a gente caminhar para o término dessa palavra. Atos capítulo 16. Quero terminar essa palavra aqui com uma palavra de esperança para todos nós. Deixa eu só abrir aqui, Atos 16, voltando para lá. Vem aqui comigo aqui no versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Agora, filho de uma mãe judia, crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Amados, tem uma informação aqui nesse texto que às vezes ela pode passar batida para a gente.
o que está claro para nós aqui é o seguinte: a mãe de Timóteo era uma judia crente e o pai dele era grego. A única informação que temos do pai dele era isso, que o pai dele era grego. Não sabemos o nome, não sabemos que tipo de homem grego que ele era, mas está lá, ele era grego. Só que com a informação que a gente tem aqui nesse texto, dá para a gente saber que tipo de homem grego que ele era. Sabe por quê? Timóteo era um homem que vivia a mesma fé da sua mãe. Timóteo vivia a fé de Eunice. Eunice era uma judia crente. Se ele era um judeu crente, assim como a sua mãe era, ele já deveria ser circuncidado. É ou não é verdade? Porque todo judeu convertido, ele se circuncidava. Precisava passar por isso. Só que a gente percebe aqui no texto que chega esse momento, é com Paulo que ele vai se circuncidar. E aí eu fui fazer um estudo aqui sobre esse texto e uma coisa sobre o costume daquela época, da cultura daquela época, que é o seguinte: um pai, dentro de uma casa, ele poderia ditar qual o ritmo religioso que a família seguiria. Muito provavelmente, a gente tem aqui no texto, o pai de Timóteo até permitiu a mãe e o filho ser judeu. Pode seguir essa fé, sejam aí o que vocês quiserem. Mas ele não permitiu que Timóteo fosse circuncidado. A gente vê aqui no texto, Timóteo não era circuncidado. E quando a gente percebe isso daqui, já me leva a uma reflexão nesse texto a respeito do seguinte: quantas das vezes a gente não quis viver a fé de uma maneira diferente, mais intensa, só que a gente não conseguiu porque de repente tinha dentro de casa alguém que não permitia ir além. A gente ouve de vez em quando aí, né, de pessoas que o esposo ou a esposa não é convertido, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa até quer participar das programações, e às vezes fala, né, olha, pastor, eu até queria muito, mas nessa vez eu não vou conseguir porque ontem eu já tive, amanhã eu não vou conseguir porque meu esposo não é crente, minha esposa não é crente, não vai entender, não entende direito, não quer que eu vá, então vai ficando equilibrando. Sabe essas experiências que a gente vai equilibrando porque tem alguém no ambiente que não tem a mesma fé que a gente? Timóteo cresceu nesse ambiente aqui. Ele até ia na sinagoga, a mãe até ia na sinagoga, mas o filho não podia se circuncidar. Eles não podiam viver a fé, Tiago, na maneira como eles queriam viver. Eles não podiam. Só que eu trago uma boa notícia para você, debaixo disso tudo que eu falei. Isso não impediu Timóteo de ser um homem de Deus. Isso não impediu Timóteo de ter uma fé sem fingimento. Isso não impediu Timóteo de receber a fé da sua mãe, que vinha da sua avó, mesmo o pai sendo um empecilho ali naquele momento, sendo um empecilho dele viver a fé de uma maneira integral, de uma maneira inteira, de uma maneira completa, mesmo ele sendo limitado por causa do homem, Deus não foi impedido de agir por causa disso. Os impedimentos dessa terra não podem parar a mão de Deus na sua vida se você abrir o teu coração. Timóteo tinha uma fé como essa que falamos aqui nessa manhã, porque ele e sua família olharam para Deus, ao invés de ficar olhando ao redor e se queixar do que eles tinham ao redor deles. Imagina você, a Eunice poderia olhar e dizer assim, eu até poderia, irmã Elza, ser uma judia mais crente ainda, mas acontece, Patrícia, que o meu esposo é grego e não deixa eu circuncidar o meu filho. Aí ela desanimar, imagina só, ela poderia, eu vou desanimar, porque meu esposo, ele não entende, ele é grego, ele não deixa o pobre Timóteo se circuncidar, eu vou abandonar a sinagoga, eu vou largar esse negócio. Só que Eunice continuou, eu tenho a limitação, tá bom, com essa limitação eu vou continuar avançando. Com essa limitação eu vou continuar avançando. Eu imagino, a Bíblia não fala, agora é conjectura total minha aqui. Eu fico imaginando, Drica, a Eunice, eu queria ir na sinagoga sábado que vem, mas o meu esposo falou, você já foi na sinagoga hoje, sábado que vem você não vai. Eu não vou, mas na outra eu estou lá, que eu não vou parar, não vou parar, cara. A gente começa a imaginar o cenário. Repito, isso daqui a palavra não fala para nós, se ele se opunha ou não, mas são casos que a gente encontra por aí também. Portanto, amados, concluo essa palavra dizendo para você, uma fé madura, uma fé que resiste ao teste do tempo, é uma fé que é focada, é uma fé que não perde a realidade das coisas, você sabe bem quem você não é puramente as críticas que você recebe, bem como você também não é puramente os elogios que você recebe, e você está vivendo uma fé que está sendo transmitida de geração em geração. Seja você também um transmissor dessa fé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?
Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos e medite nessa palavra ainda que você recebeu. Eu quero te convidar ainda a você meditar nessa palavra e colocar do lado dessa reflexão, do lado disso tudo que você está trazendo na sua memória nesse momento, pensa na sua realidade, coloca do lado dessa palavra e deixa Deus ministrar no seu coração, confirmar no seu coração o que você acabou de ouvir aqui. Peça a Ele, Senhor, que assim como a família de Timóteo não parou por causa dos impedimentos que o pai ali colocava, que eu também não venha parar pelos impedimentos que as pessoas colocam próximos a mim, que eu não venha, Senhor, parar porque o meu tempo não me permite fazer tudo o que eu gostaria, que eu não venha parar porque alguma pessoa não permite que eu faça tudo que eu gostaria. Não permita, Senhor, que eu pare, porque a minha saúde física não permite que eu faça, não permita que eu faça tudo que eu queria. Amados, não olhe para o que limita, olhe para Deus. Olha para o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha oração nesse momento é que o Senhor apenas confirme essa palavra no coração dos teus filhos. Confirma, Senhor, testifica, grava no coração deles, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que ouviram aqui nessa manhã. Nos ajude, Senhor, a viver uma fé sem fingimento, que, ó Pai, que a gente não venha se iludir com os elogios e nem se abater com as críticas. Senhor, nos ajude a viver uma fé que persevera naquilo que é desafiador, Senhor, fazendo aquilo que não é comum para nós, mas que o Senhor tem para nós fazermos, que nós possamos fazer, Senhor, e que nós possamos transmitir essa fé por gerações, gerações e mais gerações. Sejam eles, Senhor, os nossos filhos de sangue, sejam eles, Senhor, irmãos e irmãs de outras famílias, não importa, nós queremos transmitir esse legado de fé, Senhor, a toda pessoa que passar perto de nós, Senhor. Sejamos um povo transbordante, sejamos um povo que pratica a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante, nós já estamos terminando o culto dessa manhã. Só lembrá-los aí sobre a nossa, trazendo a memória ontem, né? Apaga a luz aqui para mim, por favor. Você não podia perder, né? Obrigado, essa aí, quem foi ontem entende aí. Amados, lembrando que os nossos próximos compromissos aí, na semana que vem nós temos o último encontro do curso de imersão bíblica antes da formatura. E no culto da noite nós teremos o culto de Pentecostes. Não deixe de vir, vai ser bênção. Convide alguém para vir com você. Nós teremos também a ministração da ceia do Senhor, tanto pela manhã quanto à noite. Na formatura, inclusive, nós vamos ter um momento para cearmos juntos aqui. Então, na formatura não, perdão, semana que vem não é formatura não. Na formatura não tem ceia não, gente, esquece o que eu falei aqui. Nós vamos ter a ceia no culto da noite, no culto de Pentecostes. Então, venha, participe, convide alguém para vir junto com você. Dia 12 nós temos a nossa formatura na parte da manhã. E a gente vai ter o almoço depois. Lembrando aí, se você puder, vem almoçar com a gente, separa esse momento. E aí a gente almoça aqui junto aqui. Vai ter gente para ajudar depois a lavar a louça. Você não vai lavar a louça sozinho na sua casa. Olha que maravilha, vai ser uma maravilha. Vamos chegar aqui junto aqui para a gente poder celebrar a Deus também com a nossa comunhão. E à noite nós vamos estar aí também louvando ao Senhor, agradecendo por todo esse tempo que Ele tem nos abençoado. Amados, também lembrando que hoje à noite eu peço que você não falte ao culto de hoje. Nós teremos aqui um momento especial de envio no culto dessa noite. A gente vai enviar a vida dos irmãos e irmãs que vão trabalhar nas casas de paz, né? Nós temos aí um grupo de irmãos e irmãs que vão servir ao todo. Eu vou confirmar hoje à noite certinho para vocês, mas pelas minhas contas eu acho que nós vamos ter entre 8 e 9 casas recebendo esse trabalho. Casas de pessoas que não servem a Deus. É um trabalho puramente evangelístico. Então eu peço que você ore, porque agindo Deus, Senhor abençoando, nós servindo ali com excelência, em breve nós vamos ter aí em nome de Jesus pelo menos 9 famílias sendo recebidas aí a comunhão de Cristo Jesus. É um trabalho para salvação de vidas.
Então ore, nós vamos hoje fazer o envio dessas pessoas, e eu convido toda a igreja a estar aqui em peso, para a gente poder orar, pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos eles, que eu creio já em nome de Jesus, vocês que estão aqui, que vão servir, já recebe isso aí sobre a vida de vocês, vai ser bênção, em nome de Jesus, Deus já preparou tudo. Então que nós possamos estar aí hoje à noite também, para viver esse momento. Amados, que o Senhor te dê um domingo abençoado, um tempo abençoado em sua casa, um almoço, uma tarde, e logo mais estamos aí de novo para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã, agradecendo pelo tempo que tivemos aqui. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã, pela vida, Senhor, de todos os seus discípulos aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor esteja recebendo todos os louvores, todas as orações que foram feitas, Senhor, que a palavra ministrada ela venha ficar marcada em nosso coração e a gente venha meditar ainda nela, Senhor, durante o nosso dia, durante a nossa caminhada. Consagramos, Senhor, os dízimos e as ofertas. Senhor, abençoe o nosso domingo, seja um tempo de bênção também hoje à noite, Senhor, o envio dos nossos irmãos e irmãs, seja um culto abençoado, Deus. Muito obrigado por tudo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espirro agora um atrás do outro. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda ao Senhor, um domingo abençoado a todos em nome de Jesus.